Olá, pessoal. Em nome dos nossos alunos de Marabá, quero saudar a todos os nossos alunos do estado. Estamos aqui para uma aula Enem. Então, preste atenção você que quer passar no Enem. Fica ligado na nossa aula de hoje. Vamos trabalhar ciências humanas e suas tecnologias. O componente curricular é História. E aí nós vamos trabalhar com o objeto de conhecimento História Cultural dos Povos Africanos. Atenção para a competência número 1 e competência número 2. Nós vamos trabalhar agora, nesta aula de hoje, a habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, tá ok? É importante que o nosso aluno ele possa entender um pouquinho sobre a realidade da África geograficamente. Então, a gente vai dar um passeio na geografia para a gente poder entender a história cultural dos povos africanos. E aí eu convido você a dar uma olhadinha nesse mapa. Fecha na tela lá e dá uma olhadinha na diversidade natural que influenciou o desenvolvimento humano. Presta atenção na área amarela, os desertos, vermelho, estepes. Na verdade, na tua tela aí pode aparecer de outra cor, mas você tem um vermelho mais escuro com estepes. Você tem as savanas, a floresta, vai linkando com a cor, tá? A vegetação mediterrânea e os oásis. Eu quero que você preste atenção no deserto, tá? Presta atenção que nesse deserto aí, você vai perceber o desenvolvimento da civilização no norte da África, uma civilização muito ligada com o islamismo, principalmente a migração árabe, a expansão islâmica durante a Idade Média. E há um contato dessa civilização com as regiões da Guiné, do Golfo da Guiné. E esse contato vai, inclusive, influenciar culturalmente o Brasil, tá? Mas lembra que nós estamos analisando, primeiramente, a África cultural, tá? Beleza. Tendo analisado esse mapa, vamos prestar atenção agora nesse outro mapa, habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Olha só, grupos étnicos africanos característicos. Presta atenção nas coresinhas lá, ó. Sudaneses, bantus, bosquinianos, pigmeus, hotentotes e os dinlóticos, não é? Presta atenção que nessa área amarela, um amarelo claro, você tem uma área em destaque que é reconhecida como África Negra. A África Negra também pode ser chamada de África Subsaariana. Geralmente os alunos confundem, viu? O que é a África Subsaariana, professor? É a África que fica abaixo do deserto do Saara, né? E aí é interessante a gente fazer alguns questionamentos para continuar a nossa aula de hoje. Por que estudar a África, né? Qual o motivo de eu estudar a África? Será que a África tem alguma contribuição para a formação do nosso povo? E aí é bacana que você, quando analisa esse mapa, você começa a perceber um pouquinho disso. Por quê? Você consegue enxergar ali os bantus, você consegue enxergar a relação com os sudaneses, e isso vai acabar influenciando um pouquinho o nosso país, tá? Dá uma olhada agora nesse outro slide aqui, ó. Como estudar a África? Fecha para mim e leia comigo agora atentamente. Há pelo menos 4 formas de abordar o espaço africano, conforme fatores ambientais, sociais e culturais. Então, fica ligado que você pode estudar a África, tá? De acordo com fatores ambientais, sociais e culturais. Vamos analisar de que forma isso pode aparecer no Enem para você. Número 1, África do Norte, tá? Que é a região onde eu falei para você que houve uma expansão islâmica ali do Egito até a Mauritânia. A África Ocidental, que nós vamos chamar de também, nós também vamos chamar de África Atlântica. A África Oriental, que é aquela região ali do Egito até o Oceano Índico. A África do Sul e a África Central. De uma segunda forma, então, Diego, para facilitar o meu entendimento. Vamos lá. A África do Norte, a África Subsaariana, tá? Que é a África Negra, também pode aparecer na tua prova como África Negra, tá? E África do Sul. Uma terceira forma, professor, pode aparecer também na tua prova como África Branca, que é norte. Cuidado, que esse norte pode aparecer setentrional, viu? A palavra setentrional pode aparecer na tua prova. Setentrional, boreal e África Negra, tá ok? Que é a África Sul. E uma quarta forma é a África Mediterrânea
tá? Que é a África também do Norte, que está ligado ali com o Mar Mediterrâneo, e a África Oriental, tá? Que é a África do Egito, mais uma vez repetindo para você, até o Oceano Índico, na parte sul. E principalmente, agora eu quero que você me olhe com muita atenção, África Atlântica. Professor, por que o senhor está dando ênfase na África Atlântica, até colocou ali de vermelho? A África Atlântica é a África que vai acabar influenciando a formação do nosso povo. É dessa região que 90% da população africana que vem para o Brasil, na diáspora, na dispersão africana, na imigração forçada, é de lá que a população africana vem com maior frequência para o Brasil. Então grava esse nomezinho, porque ele aparece muito nas referências, principalmente ligadas ao Alberto da Costa e Silva, que é um dos principais estudiosos da África e da cultura afro-brasileira, tá? Então, professor, mostra isso no mapa. Vamos analisar o mapa, então. Habilidade 6, mais uma vez, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas no espaço geográfico, tá? Dá uma olhadinha aí nas cores e vai conferindo com os nomes. África do Norte, tá? África Ocidental, África Central, África Oriental e África do Sul. Eu vou pegar agora aqui no visor e eu quero que você acompanhe, tá? Para a gente dar uma analisada bem legal nesse mapa, tá? E nas coresinhas. Tá observando aqui a África do Norte, tá? Ela pode aparecer como África do Mediterrâneo, tá? Ou Boreal Setentrional, tá? Essa África aqui é a que eu falei para você da expansão islâmica, tá? O islamismo vai se expandir nessa região, tá? Porém, existe um contato da religião islâmica através do deserto do Saara. Aqui no deserto do Saara, nessa região que eu estou passando o visor, olha lá, essa região aqui tem um deserto, o deserto do Saara, que todo mundo sabe. Existia um comércio muito interessante, que é o comércio transsaariano. Professor, comércio transsaariano? Sim, uma relação muito próxima entre os árabes da parte norte do continente africano com os impérios da região mais atlântica, da área mais ocidental do continente africano. E eles comercializavam o que, professor? Principalmente ouro e marfim, tá? O marfim vinha dessa região ali do que hoje você chama de Costa do Marfim. Inclusive, 3 costas vão se formar de produtos extraídos. A Costa do Marfim, porque se retirava o próprio marfim. A Costa do Ouro, uma região que se tirava muito ouro. E a Costa dos Escravos. Você vai perceber que essa região vai surgir ali do que é Bissau até a Nigéria. 3 costas. A Costa do Marfim, a Costa do Ouro e, em seguida, a Costa de Escravos. Professor, e qual era o objeto de troca? Essa região dos impérios mandavam o marfim e o ouro, e o que os árabes acabavam oferecendo em troca? Sal, principalmente o sal. O professor trocava sal por ouro, sal por marfim? Sim, lembra que o sal é importante para esses reinos na conservação de alimentos, principalmente na conservação de alimentos, tá ok? Então, você tem um comércio desenvolvido ali no deserto do Saara, e aí você vai chamar esse comércio de transsaariano. Naturalmente, com essa troca comercial, também você vai perceber troca cultural. Agora eu quero que você fique bem atento para essa dica, tá? Atenção lá. Fica atento para essa dica porque vai influenciar o Brasil. Lembra que eu falei que o norte da África, aqui ó, dá uma olhadinha comigo. No norte da África, você vai perceber os islâmicos, uma expansão islâmica, e vai se desenvolver um comércio chamado de transsaariano, com essa região mais ocidental. Naturalmente, o islamismo vai acabar influenciando a região ocidental. Para te ter uma noção, lá na Nigéria se fala Yorubá. E lá na Nigéria, o negro islamizado era chamado de Imalê. Olha lá, Imalê. O que significa isso? Negro islamizado ou islâmico na língua Yorubá. Quando atravessa o Oceano Atlântico em direção ao Brasil, a palavra Imalê passa a ser utilizada como Malê, né? E aí você vai chamar os escravos islamizados em Salvador de malês.
Eu acho que você já ouviu falar na revolta dos malês que aconteceu no período regencial. É daí que vem a origem desses escravos, dessa região, dessa troca cultural que provinha do norte da África, dessa África mais norte, dessa África mais setentrional, num comércio transsaariano, chegando até a África Ocidental e na diáspora atravessava o Oceano Atlântico em direção ao Brasil. Assim você vai perceber o surgimento dos escravos malês e a própria revolta desses escravos lá na África, né? Para você ter uma noção dessa história cultural africana, o quanto é diversa, tá? É interessante também perceber que aqui nessa África Ocidental vão surgir 3 grandes reinos, Mali, Songhai, né? E você também vai perceber o reino de Gana, o Império de Gana. Porém, aquelas 3 costas que eu falei para você também se desenvolvem na África Ocidental. A costa do marfim, de onde se retirava o marfim, a costa do ouro, muito ouro foi retirado daquela região, e a costa dos escravos. Inclusive, quando esses escravos atravessam o Oceano Atlântico para se dedicar à atividade mineradora no Brasil, principalmente a partir do século XVIII, eles já têm o conhecimento das técnicas ourives, eles já sabem lidar com o ouro, tá? Professor, mas me diz uma coisa, o que mais eu preciso saber sobre essa região ocidental africana, né? O que mais eu preciso saber? Bom, é interessante perceber que essa área também é chamada de África Atlântica. Foca no texto e foca na imagem, pessoal. Olha lá, lê comigo aí. África Atlântica, esta região ocidental do continente banhada pelo Oceano Atlântico e que teve fortes influências sobre a formação colonial das Américas. Foi a origem dos escravos que partiram para o Novo Mundo. Fica muito atento, tá? Que nós vamos utilizar isso na nossa segunda aula deste conteúdo, que é uma espécie de continuidade, né? Você está vendo aqui a história cultural dos povos africanos e vai ainda ter a aula de cultura afro-brasileira. E aí é importante você perceber que essa África Atlântica ela é fundamental para você entender quem são os povos, quais são os povos que vão formar a nossa identidade, tá? Então fica lá comigo mais uma vez, dá uma olhadinha aqui na tela, ó. África Atlântica, marca comigo as regiões da Nigéria, Benin e Gana. Mais ao sul, Angola e o Congo, tá? Na contracosta da África, Moçambique. São dessas regiões, principalmente dessas regiões, que a boa parte dos nossos escravos vão ser retirados na chamada diáspora, naquela dispersão forçada, uma imigração forçada que os africanos acabaram sofrendo, tá? E aí é interessante que você perceba quais são os reinos dessa África, quais são os reinos do que hoje é o Benin, do que hoje é Gana. O Benin, no que hoje é Benin e no que hoje é Gana, você tinha o grande reino de Daomé, tá? O grande reino de Daomé tinha uma língua, a língua Jeje. Eles eram meio que aparentados dos nagôs, do que hoje é a Nigéria. A prática religiosa lá era o culto aos voduns, tá? Professor, e o que é o culto? O que é o vodum? O vodum era um deus, ou vários deuses. Existiam vários deuses, vários voduns. E aí o culto ao vodum é o culto da família, é um culto coletivo, ou pode ser um culto do reino, né? Ou um culto da aldeia, é um culto mais coletivo. Diferente do que você vai perceber, por exemplo, na Nigéria. Lá nós temos reinos como Oió, Ifé, Ketu. A língua é o Yorubá, né? A cultura é Jeje, principalmente. E aí a prática religiosa é o culto aos orixás, né? Esse culto aos orixás ele é mais individual, tá? De acordo com a necessidade da população, ele é um culto mais individual. Se eu tenho uma necessidade com relação à agricultura, eu vou cultuar ao orixá que está ligado a essa questão da agricultura, tá? Quando você vai mais para o sul aqui, ó, na região de Angola, você vai perceber que lá é a cultura banto, tá? E a prática religiosa é o culto aos inquices, que é um culto mais ligado aos antepassados. Pessoal, para finalizar a nossa aula, fica ligado agora. Quando esses africanos vêm para o Brasil, tá? Eles vão acabar se misturando com as práticas religiosas e as culturas da nossa região. Por exemplo, aqui na Amazônia vão se formar culturas híbridas,
né? Porque se mistura o culto aos orixás, Vodum, os santos, a pagelança, e você vai ter uma cultura, uma religião muito afro-amazônica, né? Isso é muito bacana de você perceber. Isso vai acontecer também em outras regiões do nosso país. Na região de Pernambuco, o Nagô. E no sul do nosso país, no sudeste do nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, você vai perceber lá o Banto, o Angola. Mas isso é um tema para a nossa próxima aula. Queria deixar aqui para você que gosta de seguir nas redes sociais, Diego Maia Historiador, no Instagram, tá? Eu tenho várias dicas lá para passar para você. E também tem uma dica importante para você que gosta de assistir vídeos no YouTube. Tem meu canal. Me segue lá no canal, Enem com o Prof. Diego Maia. Mas não te esquece de seguir e clicar no sininho para você ser notificado dos nossos vídeos, tá? Eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante a passar no vestibular. Um abraço a todos, fiquem com Deus. No.